Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver isso. Você viu que a imagem está ali um pouco estranha, né? Eu estou aqui meio escondido. Tentei pôr um quadro ali do Santo Sudário de Jesus, tirado do Santo Sudário, mas não apareceu muito, mas depois nós vamos fazer direitinho. Então, se eu não aparecer aqui minha boca, o meu focinho, como diz meu pai, não esquenta não. O que é importante é vocês pegar o Espírito de Deus, o Espírito da mensagem, a palavra de Deus, tá bom? Falei para Jesus, ali está aparecendo já os seus olhos, Senhor Jesus. Acho que está bom, né, Senhor? Eu não sabia que ia dar tanto reflexo na luz, mas Jesus é a própria luz, né? Se nós olhássemos para Ele, muitos de nós não conseguiriam enxergar o seu rosto direito, por causa da luz que emana dele e por causa dos nossos pecados, nossas misérias, né? A partir que nós vamos nos santificando, aí sim passamos a ver o rosto dele, quando se vamos nos tornando como crianças, né? Então é isso aí, gente. Hoje nós vamos para a palavra, eu estou um pouco atrasado com a liturgia, mas não tem problema, porque a palavra de Deus, como eu falei para vocês, ela é viva e eficaz e como uma espada de dois gumes vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito, como diz São Paulo, apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, né? E tudo é nu e descoberto diante da palavra de Deus que há de nos julgar um dia, né? Então não adianta você esconder nada de Jesus. Eu penso assim, não adianta você esconder, então tá tudo aqui, Jesus, ó. Abrir meu coração, tá aí, me limpa, me ajuda, me dá força, eu vou lutar humanamente, mas espiritualmente o que eu não consegui, o Senhor me fará. A tua graça vai me ajudar, como o Senhor falou para o apóstolo São Paulo, Jesus, minha graça te basta. Basta que a gente se renda aos pés de Jesus, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Eu falei para eles, nosso pecado pertence a ele, quando você se volta para ele. Então você está devendo para ele, né? E eu não aceito que o diabo venha me cobrar nada. Falo, Jesus, se tiver que cobrar, me dá uma chicotada, faz o Senhor mesmo. Não aceito o diabo fazer direito nenhum, que ele não morreu por mim, não fez nada por mim. Aliás, ele quer que eu vá para os quintos dos infernos e fique longe do Senhor. Então, por isso, ele não merece nada. E nem os meus pecados. Então, eu entrego a Ti até os meus pecados, Senhor, para que o Senhor queime eles, destrua e lave no Teu sangue o meu coração, minha alma. E queime meus pecados no mar do vosso esquecimento e no meu também. Faça eu esquecer. Eu possa lembrar tudo bem que os outros me fizeram, e principalmente a Ti, Jesus, todo bem que o Senhor me fez, desde a minha criação, depois da minha salvação com o Teu sangue, que é algo que não tem como pagar, não tem como mensurar. Derramar o Teu sangue por mim. Muito obrigado, Jesus. Bom, gente, vamos fazer nossa oração. Hoje nós vamos fazer aquilo que eu estou atrasado na liturgia, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos por esse dia maravilhoso, mais um dia de vida que estamos aqui, firme e forte, com dor ou sem dor, mas feliz, com problemas ou sem problemas, feliz interiormente, como disse nossa Mãe Maria, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Aquele que tem o Espírito Santo, seu interior fluirão rios de água viva. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito, ajuda-nos, Senhor, que nós possamos ter força para praticar o jejum, a penitência, combater os nossos pecados, nos confessar, entregar tudo a Ti, nos prostrar de joelho na Tua presença, nos render, Jesus, para ir limpando o nosso coração, para recebermos o Espírito Santo, para que Ele não se afaste de nós, para que nós possamos receber o Espírito Santo, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos conhecê-lo, e para que o Espírito Santo venha nos revelar a Tua palavra, Senhor, e nos santificar, nos purificar, nos dar esse gozo, esse rio de água viva que está dentro de nós, Senhor, ali em ebulição de alegria, mesmo que a nossa cara, como diz o pessoal, né, mas como filhos teus, nosso rosto não reflita essa alegria, não tem a capacidade de demonstrar totalmente essa alegria, esse exultar, essa felicidade de vitória, Senhor. E quanto mais desafio, mais problemas que nós consideramos como desafios, mais alegria nós temos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sofrimento, pela dor, por tudo nós te agradecemos, te louvamos, te benzemos, pelas contrariedades que nos edificam, pelo sofrimento que nos fazem fortes, Senhor, como diz o apóstolo São Paulo. A perseverança, e a perseverança traz a fé, a esperança, a perseverança, a fé. E a fé nos dá tudo, como o Senhor disseste, Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê. Nos traz o amor verdadeiro, o amor sobrenatural. Dai-nos o teu amor. Derrama sobre esta pessoa que estava ouvindo esse áudio, Senhor. Derrama sobre ela a tua misericórdia, sobre a casa dela. A tua misericórdia que derramou junto com teu sangue na cruz, Jesus. Que ela seja curada, que ela seja liberta na mente, na alma, no corpo, no espírito, Senhor.
que os demônios sejam repreendidos, Jesus, afastados, amarrados, acorrentados e proibidos de tapar os ouvidos e a mente da pessoa, que ela possa ouvir e entender a tua palavra. No lugar onde saem os demônios, Senhor, ao redor, coloca os teus anjos com o teu poder, Jesus, em teu nome, com São Miguel Arcanjo à frente, a tua milícia celeste, o anjo da guarda dessa pessoa, meu, possa visitar na casa dela, que ela possa ter essa paz que excede todo entendimento, como tu disseste, Jesus, e eu já senti essa paz, Senhor. E sinto, às vezes, de relance, às vezes mais, às vezes menos, essa paz, Jesus, que a gente pode estar dentro do inferno. Mas já não vai acontecer isso, vai explodir. Pode explodir, louvado seja Deus. Se for da vontade de Jesus, amém. O mar vai subir, vai estourar tudo, vai dar isso, vai dar tempestade, vai derrubar a casa, amém. Você vai morrer embaixo dos escombros, amém. Louvado seja Deus, vou ver o meu Senhor Jesus na hora que Ele quiser. Se Ele quiser, vai ser assim. Se não quiser, não vai ser, como Ele já me mostrou uma vez. Eu até falei para um demônio, se Jesus deixar, faz. O demônio... O demônio estava falando, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, então olha aqui, olha ali, Jesus está ali no sacrário. Se Ele deixar, você faz. O demônio fez, não vai fazer, Jesus que manda. Você fica quieto, diabo. Né? O problema não é Jesus, não é os demônios, não é. O problema é nossa vontade pecaminosa, é nós ceder, nós dizer o que nós queremos, não é sentimento, vontade. As pessoas confundem vontade com sentimento. Então se entregue, se prostre diante de Jesus, para todos que quiserem. Existe a redenção. Enquanto estamos vivos, Jesus diz, ainda tem tempo, avise a tua família, avise os teus familiares, avise os teus amigos, avise os teus inimigos. Ainda é tempo para mudar de rumo, ainda é tempo de conversão, ainda é tempo de salvação. Quanto mais agora que estamos vivendo esse tempo maravilhoso da nossa liturgia, que é a Quaresma, né? 2026. Então vamos prestar atenção. Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós possamos ouvir a tua palavra, pôr em prática, que ela, como eu falei para o Senhor, meu Deus, que ela transpire através dos meus poros a tua palavra, Jesus. Eu quero ser cheio da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te louvo, te agradeço por esse dia e que podemos, Jesus, estar vivo e praticar as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós as praticássemos, fazendo bem ao próximo, amando ao próximo, trabalhando, fazendo algo bom, fazendo com gosto, com amor nosso trabalho, fazendo bem feito o nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus. Te louvo, te agradeço, te bendigo. Amém. E peço pelos doentes que estão prostrados numa cama, Senhor Jesus, que não pode sair, que eles sintam esse gozo dentro deles, que a doença seja nada para eles, que eles considerem como em nada a doença. Aliás, que eles agradeçam até a doença, que pode, se eles forem fortes, se não desesperarem, se não se revoltarem contra ti, Jesus, se não se encher de ódio, será uma grande bênção essa enfermidade para eles, Senhor. Mas acima de tudo pedimos a cura, mas faz a tua vontade, não a nossa. Como o Senhor mostrou, Senhor Jesus, por aquela mulher que ia rezar por uma doente que já tinha sido curada uma vez, mas ela voltou ao pecado, então voltou a ficar doente, ia morrer, e o Senhor falou, deixa ela, não peça mais a cura dela, porque está aqui com a minha justiça. Então ilumina-nos, Senhor, que possamos fazer a coisa de acordo com a tua vontade. Ilumina-nos, Espírito Santo, para que possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, para as pessoas certas, fazer e falar. Obrigado, meu Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Quem acredita e recebe diz amém. Bom, vamos lá, eu fiquei de fazer esse vídeo, é a continuação lá do último vídeo nosso, e que eu tinha que fazer naquele dia, mas a gente falou tanto que eu acabei deixando para outro vídeo, né? Hoje é dia 11, né? Deixa eu ver ali tem um calendáriozinho, 11 de março de 2026. Eu pus 25 lá no calendário. 2026 da nossa liturgia, né? Como eu falei para vocês, que a palavra de Deus é atemporal. A pessoa escuta agora, se escutar daqui a 500 anos, vai ser a mesma coisa. Como Jesus mesmo fala no evangelho de hoje, mas que nós vamos fazer depois, que a terra e o céu, a terra e o sol passarão. O sol vai queimar mais 4, 5 bilhões de anos ainda. Toneladas e toneladas de hidrogênio, transformando em hélio, né? É o forno nuclear celeste, transformando em hélio e através disso dissipando calor e energia para nós e alimentando a vida na Terra. E quiçá mais para frente nos outros planetas também, né? Então, Jesus falou que ainda que passasse o sol, ele vai passar o céu e a terra, o sol também,
Ele falou, mas a minha lei, minha palavra não se mudará um tio dela. Então a palavra de Deus é atemporal, né? Se o som tá baixo, vocês não ligam não, que eu afastei um pouco aqui, Teve uma amiga minha, Renata, que falou pra gente comprar aqueles fonezinhos de lapela, né? Eu vou pesquisar aí, vou comprar ele. E aí a gente dá para afastar mais, pegar uma imagem melhor para vocês, inclusive lá de fora, né, do sítio. Mas eu vou roçar primeiro, organizar, que agora chegou o outono, é o tempo que as folhinhas ficam já meio amarelhadinhas, o fruto já está na hora de colher os frutos, né? A vinha começa a secar as folhinhas e o mato cresce bastante com as águas de março, né? Então agora passando a gente vai começar a roçar, arar, vai começar a deixar bonitinho de novo, já tudo preparadinho a terra para semente, depois em agosto, setembro. A horta dá para fazer, mas plantação grande, milho, mandioca, essas coisas não dá para fazer agora, não. E a uvinha também, só lá em agosto, final de agosto, começo de setembro, que ela vai começar a acordar, ela vai começar a dormir daqui a pouco, por causa do inverno, né? É uma maravilha de Deus, tudo é maravilha de Deus. Então a gente vai fazer isso. Daí eu faço lá fora os vídeos para ter uma... E com esse fonezinho de lapela, aí eu posso afastar, né, o telefone de mim, né, o celular. E vocês têm uma imagem melhor para vocês meditar no poder, na graça de Deus. Uma hora dessa conto uma historinha para vocês a respeito de passear no parque de domingo, ou assistir televisão, ou ver jornal, ou ler alguma coisa na internet. Qual a diferença? Qual a diferença? A diferença grande que tem espiritual, né? De você ir para o parque. E o que o demônio prefere que você faça? Que você vá no parque ou que você fique lendo um jornal? Você vá fazer um piquenique com a família, vá passear num lugar de preferência da natureza, ver os passarinhos, as coisas, contemplar a obra de Deus, ou ficar na televisão, ler um jornal. Uma hora conto uma historinha para vocês, muito interessante, e aí vou recomendar um livro também para vocês. Às vezes a gente recomenda para a pessoa, depois fica aí penando, e ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Porque você escuta os outros, Deus manda os outros dar uma opinião, dar um palpite, uma coisa para você, dar uma sugestão, e você por orgulho não recebe, né? Aí você fica penando, aí entra aquilo que Jesus, que Deus Todo-Poderoso falou para Oséias. Está lá em Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 6:6, eu quero mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. Entendeu? Então vamos prestar atenção nas coisas de Deus, vamos buscar o conhecimento, principalmente das coisas de Deus. Pode buscar os conhecimentos do mundo com estudos, né? Com estudos sérios, santos, não porcaria do mundo, né? Como disse o apóstolo, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Quer dizer, tem a liberdade, né? Então vamos lá, porque senão a gente estica muito. Mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo venha falar em nós. Eu vou tentar ler aqui sem o binóculo. Então nós vamos ler sobre as águas de Meriba. Foi o evangelho de domingo, né? Meriba ou Meribá, sei lá, mas a palavra Meriba, eu vou até ler aqui para vocês. Meriba significa contestação, briga, rebelião, revolução, como que fala o pessoal aí, revolucionários, né, sei lá, essas porquinhas que só traz rebeldia, briga, guerra, ódio, né. O primeiro revolucionário rebelde foi o Lúcifer, né, infelizmente, um anjo glorioso. Eu acho triste isso, né. E decaiu, né? Até queria que Deus desse chance para ele, mas Jesus mostrou para Santa Brígida, porque ele se cauterizou no orgulho, ele não aceita mais. Ele falou que toda alma que cai no inferno aumenta o sofrimento dele. Mas ele falou que, mesmo assim, ele quer que todos vão para o inferno. Ele está cauterizado, porque ele falou para Jesus que não vai servir, não vai se dobrar diante dele. O orgulho, né? Sobe muito, aí trava, cauteriza. Então aqui, ó, águas de Meriba, está lá, vamos ler em números, né? Tem também Deuteronômio, Êxodo, quer dizer 17, o rochedo no Monte Horebe, que foi lido na liturgia de domingo, o Êxodo, mas eu gosto de ler aqui números porque dá uma explicação melhor, porque ali simboliza o Senhor Jesus, aquela água, né? A água que Jesus traria, né? A rocha seria Jesus, né? O cajado, a agressão, seria a morte de Jesus na cruz, né? A lança. Então, ó, lá, águas de Meriba, 20. Toda a Assembleia dos Filhos de Israel é números 20, do 1 em diante. Se você é aquele que gosta de ler a palavra, que é muito bom, apesar que se vocês clicarem ali no mais no YouTube, aparece um maisinho embaixo do vídeo,
que ali você vai pegar mais dados sobre o vídeo, né? E ali tem a transcrição. Na transcrição vai ter o evangelho, vai ter a liturgia, a leitura, o texto do dia, e mais embaixo o YouTube vai transformando o áudio em escritura, né? Em escrito, né? Vai escrevendo, a gente é como se estivesse ditando, o YouTube vai escrevendo ali. Então está escrito o que a gente falou. Então diz assim, ó, toda a Assembleia dos Filhos de Israel chegou ao deserto do Sim no primeiro mês. Sim, aqui pode ser o Sinai, né? Porque é o Monte Horebe. O povo ficou em Cádiz Barneia, né? Que fala lá. Ali morreu Maria. Maria quem? A mulher de Arão. Inclusive tinha pecado contra Moisés na língua, né? E que foi sepultado no mesmo lugar. E Maria, a mulher de Arão, cunhada de Moisés, né? Às vezes a pessoa pode querer falar mal dela, ela era muitas vezes melhor que nós, né? E ela numa murmuração, numa queixume lá, fala, e talvez querendo que Arão fosse o líder, e discutiu e contestou um mandamento de Moisés, né? um conselho de Moisés, pegou uma lepra branca, rápida, assim, de uma hora para outra. Depois tiveram que ir lá implorar para Moisés fazer oração por ela para deixar a lepra e confessou o pecado. Mas era uma mulher muito melhor que nós, viu? Então ela morreu, foi enterrada ali, a cunhada de Moisés. Como não houvesse água para a Assembleia, lá naquele lugar de Cádiz Barneia, né? Para o povo, né? 2.800.000 pessoas. O povo se ajuntou contra Moisés e Arão, os dois irmãos, né? Arão era o levita, era o sacerdote, né? O sumo sacerdote, e Moisés o profeta de Deus, né? Procurou disputar com Moisés, o povo também, tá vendo? E gritou, oxalá tivéssemos morrido como nossos irmãos diante do Senhor, né? Tivéssemos perecido, tal, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para nos deixar morrer aqui. Ó, murmuração. Jesus detesta murmuração. E as pessoas em volta também não gostam da pessoa que fica resmungando, murmurando. É pesado e é irritante. E depois a pessoa fica chorando, churumingando, que fica sozinha, que ninguém gosta de mim. Lógico que fica só reclamando, só murmurando. Vão ser otimistas, vão ser positivos. Guarda a murmuração para você, guarda para a tua oração com Deus, né? Para pedir ajuda de Deus. Não fica chorando pelos lados e murmurando. Pior é a murmuração com amargura, é ruim demais. Então o povo lá dizendo, né? Por que nos conduziste aqui a esse deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar, tá vendo? Quer dizer que Moisés pegou, arrastou a força 2.800.000 pessoas, ou 2 milhões de pessoas, vai que seja, até menos, se vocês quiserem pôr até 800.000 já é muito. Então quer dizer, Moisés arrastou eles à força, coitadinhos, né? Nós temos que lutar contra esse espírito de coitadinho e murmuração contra os outros. Às vezes os outros fazendo as coisas pra gente, a gente tá murmurando e reclamando com a pessoa, né? Então ele disse, é péssimo lugar em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha. Ela no deserto, é como se fosse o sertão do Nordeste, né? Semiárido. Nem romanceira, e nem tampouco a água para beber. Trouxe nós aqui para morrer. Eles falaram, nós preferíamos voltar lá para o Egito, tá vendo? Querendo comer cebola de novo. Perder a liberdade só para comer cebola. Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião. Tá vendo? Moisés e Arão, né? O sacerdote. Foram na tenda da reunião, onde eles tinham feito a tenda para carregar a Arca da Aliança lá, né? Onde se prostraram com a face por terra, como se fosse a igreja de hoje, né? Então eles fizeram uma tenda bem grande, onde a Assembleia de Sacerdotes com Moisés se reunia para consultar Deus e diante da Arca da Aliança, né? Onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, uma luz, né, forte, provavelmente uma nuvem, um clarão. E o Senhor disse a Moisés, toma a tua vara, né, o cajado de Moisés, que era de pastor, que ele usava para pastorear lá os animais do sogro dele. O sogro Jetro, se eu não me engano, era o nome do sogro de Moisés. E aí Deus pediu para tomar aquela vara, a tua vara convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão, tá vendo, que era o sacerdote, sumo sacerdote, e ordenareis ao rochedo, tá vendo? Era para Moisés chegar lá e glorificar a Deus, para ver o poder de Deus. Deus quis mostrar para eles que era o poder dele que fazia as coisas, porque Deus podia falar, vocês cavam um poço em tal lugar aí, tantos metros, e ali eu vou fazer jorrar água para vocês, num poço. Mas não, Deus fez fazer o quê? Na rocha, não no brejo, não na coisa. Por quê? Aquela rocha representava o Senhor Jesus.
e uma água o quê? Água superior, uma água limpa, não de brejo, não contaminada. Aí Deus mandou ele bater na rocha, você viu? Mandou dar ordem para a rocha: ordenareis ao rochedo diante de todos, que dê as suas águas, né? Deus Pai ordenou a Jesus que desse a água da vida pelas pessoas, Jesus aceitou. Né? Isso aqui tem um grande simbolismo com o Senhor Jesus, por isso que o pecado de Moisés foi tão grande, de tanto povo perturbar ele com murmuração. Ele tinha que aguentar e chegou o limite e não aguentava mais, né? Inclusive ele falou para Deus: mais um pouco esse povo está a ponto de me matar aqui apedrejado. Aí Deus falou: ordenareis ao rochedo diante de todos, que dê as suas águas. Tá vendo? Era para ele glorificar a Deus, dizer: rochedo, em nome do Senhor dos Exércitos, dê água para alimentar o povo, né? Para alimentar as almas, no caso Jesus, da água, deu toda a água dele, o sangue dele para salvar almas, para alimentar as almas, né? Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, quer dizer, diante da arca da aliança que tinha florido, né? Uma arca que era um galho seco, era um cajado seco, e voltou a dar folha e flor. Estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: ouvi, rebeldes, está vendo? Moisés ficou com raiva, deu bronca neles, não devia fazer nada disso. Moisés devia ter falado assim: o poder de Deus está aqui, o Deus Todo-Poderoso que vocês ficavam falando aí, ele é capaz de providenciar água para vocês, né, da pedra. Era isso que ele deveria falar, e exaltar a Deus. Vocês vão ver o poder de Deus hoje. E nunca mais duvideis de Deus e do amor dele por nós. É isso que ele deveria falar. Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Olha o que ele falou, totalmente descabido. Aqui Moisés pecou, porque ele estava muito irritado. Acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Mas não era eles, era o próprio Deus, né? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com sua vara 2 vezes. Não era para bater 2 vezes na rocha. Deus é uma vez só. Jesus uma vez só na cruz por todos. Um só, né? Uma vez só morreu na cruz. Né? Aqui tem um grande simbolismo que os teólogos nos ajudem aí, porque não era para ele bater uma vez só na rocha. Deus falou para ele bater uma vez só. A fé é uma vez só, não é 2 vezes. E entendeu? Que representava Jesus, a morte dele na cruz, o sangue e a água que jorrou quando o soldado enfiou a lança por baixo das costelas dele do lado direito e atingiu o coração no lado esquerdo. E ele jorrou água e sangue, inclusive a água que um pouco caiu no rosto do centurião romano ali, que era meio cego, vesgo, devia ter catarata, né? Ficou curado na hora, voltou a enxergar e se converteu, inclusive. E aí ele bateu 2 vezes, né? Feriu o rochedo com sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam. Você viu? O povo e os animais. A água saiu da onde? Da pedra, do monte Horebe, da rocha, né? Pedro, sobre tu edificarei minha igreja. Tu és Pedro, tu és rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí depois, olha que triste aqui. Em seguida disse o Senhor a Moisés e Arão: porque faltastes a confiança em mim, você viu? Porque faltaste o quê? A confiança em mim. Moisés estava tão assim atormentado que até baixou a fé um pouco dele. Você viu que ele bateu 2 vezes na pedra. Era uma vez só, mas ele estava irritado e não podia. Ele ficou pilhando. Nós, quando começa a subir a pilha, seja com política, religião, seja com parente, com qualquer discussão, nós na hora temos que baixar a bola e parar a pilha, que você vai pegar ódio e o demônio vai cravar você naquele ódio ali. Como eu tenho visto em familiares meus pegando ódio nesse negócio contra a igreja e vacante, não sei o quê, e eles estão pegando ódio, uma coisa neles, pegando ódio contra pessoas, contra etnias, contra raças, contra povos, e não pode pegar ódio. Nós temos que lutar por todos, amar todos e tentar levar todos à salvação, mostrando a verdade. Se a pessoa não quer e ela mesma está se condenando ao inferno, aí não é culpa nossa, como disse Deus, mas nós temos que ser bondosos, caridosos, não pegar ódio, não deixar subir esse ódio, que senão o diabo vai alimentando nós, você vai ver, uma hora você está indo para o inferno e está achando que está indo para o céu. Ó, então Deus falou para Moisés, e Arão: porque faltaste a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, está vendo? Ele devia ter falado algumas coisas de Deus, exaltado, falado: vocês vão ver o poder e o amor do nosso Deus, ele vai fazer sair água dessa rocha para nos beber, como Jesus falou. Vocês estão falando disso de Abraão que não sei o quê.
O poder de Deus é capaz de dar filho a essas rochas para Abraão, né? Aliás, não sei se foi João Batista ou Jesus que falou isso, não lembro. Então eles tinham que fazer e glorificar o nome de Deus, né, antes de bater. Você viu o jeito que ele falou lá? Né? Ele falou, por acaso nós podemos fazer brotar água desse rochedo? E bateu 2 vezes. E não era assim não, eles deviam falar, Deus vai fazer brotar água dessa rocha, vocês querem ver? Vocês duvidam? Vocês a partir de hoje, vocês fazem aliança com Deus, vocês param com essas picuinhas, vocês passam a confiar totalmente nele, né? Então Deus falou assim, porque faltasse confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis vocês dois não vão introduzir esta assembleia na terra que eu lhe destino. Será outro que fará isso. Olha que triste para Moisés, coitado. Depois de ficar 40 anos com aquele povo perturbando ele, ali é um espaço que você a pé atravessaria em 3 anos, né? Mas Deus fez eles ficar 40 anos, porque quando mandou os espias lá, eles duvidaram, tiveram medo. Aí Deus mandou voltar então e ficaram no deserto durante 40 anos, para morrer toda aquela geração, como Deus falou, essa geração que duvidou não vai entrar na terra. E Moisés estava vivo ainda quando chegaram perto de Deus. Moisés subiu no monte e viu lá a terra de Canaã, produtiva e tal. Os espias foram lá, Josué deu um parecer positivo, o outro também deu, mas os outros 10 espias deram tudo posicionamento negativo e fizeram pôr medo no povo. Então, aí Moisés, porque a maioria achou melhor, então pastaram todo mundo. Mas Josué e Caleb entraram na terra, porque os dois foram positivos. É isso que nós temos que ser, otimista, positivo. Jesus quer que nós sejamos otimista, positivo e lutemos contra o medo, né? E tenhamos total confiança nele. Ah, mas eu quero ver. Não tem que ver nada, você tem que crer. Depois você vai ver muita coisa sobrenatural e espiritual. O Jesus é real ou não é? Ele existe ou não é? Se ele existe, então a palavra dele vai funcionar. Não interessa as circunstâncias. O demônio põe circunstância e coisa para fazer você duvidar e voltar para trás. Aí você não recebe onde acontecem os problemas, dificuldades. Então ali vem dizendo, estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Tá vendo? Águas de Meriba, contestação, né, discussão, picuinho. Amém? Então que a gente possa fazer isso, que nós possamos ter essa fé sobrenatural e espiritual, confiar totalmente em Jesus, não duvidar ou se irritar ou deixar na nossa pilha. Então não faz nada, se está pilhado não vai rezar, não fala nada com as pessoas, fecha, aguenta, engole em seco, engole sapo, como a gente fala, né? Porque passa no Google aqui, o pessoal fala engolir sapo, é um ditado certinho, né? Engole o sapo, seja humilde. Eu sei que é difícil, você fica com raiva, fica irritado, mas não pode pegar ódio nem pilha. Fica com raiva naquela hora ali, aí fecha a boca, engole o sapo, aguenta. Vamos resolver primeiro. Tira todo o pensamento seu daquela pilha e da raiva contra a pessoa. Muitas vezes tem demônio por trás fomentando já um defeito da pessoa. Deixa eu encerrar aqui, senão o YouTube vai cortar. Graças a Deus eles têm um limite de 30 minutos aqui para mim. Não sei porquê, eu vou pesquisar também. Fiquem na paz de Jesus, até o próximo. Vamos fazer outro daqui a pouquinho. Fiquem com Deus, Deus te abençoe e te dê paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.